2h02, uma ótima manhã para você que nos acompanha aqui na CNN. O Ministério da Saúde publicou a portaria que encerra a emergência em saúde pública por causa da Covid-19. Essa medida exige a revisão de políticas públicas feitas durante a pandemia. Para entender os impactos dessa portaria, nós vamos conversar agora ao vivo aqui na CNN com a infectologista da Unicamp, doutora Raquel Stuck, que gentilmente nos atende nesta manhã de domingo. Doutora Raquel, bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia Daniel, bom dia Roberto, bom dia a todos que estão conosco, é um prazer falar com vocês. Doutora, qual é a avaliação primeiro que a senhora faz dessa decretação do fim da chamada SPIN, ou seja, essa emergência em saúde pública? É o momento adequado em virtude de todo o cenário que nós temos de vacinados no país e do momento em que a gente tem casos e mortes num declínio? Qual é a avaliação que a senhora faz? Nós temos que lembrar que o momento ele é até adequado se nós considerarmos o que você acabou de dizer, né? Uma redução importante de todos os nossos índices, principalmente de hospitalização e morte. Casos novos eu tenho dificuldade de valorizar, porque a gente testa muito pouco, né? Mas a hospitalização e morte, sem dúvida nenhuma, é uma melhora muito grande, felizmente. A vacinação ainda é um problema porque ela é muito desigual no nosso país, né? Nós temos região norte com menos de 50% de vacinados, a terceira dose, que é importante também, não nos dá segurança nesse momento. Agora, nós poderíamos sim, né? Chega um momento que tem que terminar esse decreto. O grande questionamento que nós fazemos é que isso não foi combinado, acertado e planejado adequadamente com os estados e municípios, o que nos traz uma certa insegurança, né, ou uma inquietude para saber como será daqui para frente. Sim, sem dúvida, até porque desde o começo da pandemia a gente tem visto que o tripartite, né, os três entes da federação, governo federal, estados, municípios, não atuaram em sintonia e agora, com o fim da emergência, seguem nesse mesmo caminho. Doutora Raquel, gostaria que a senhora pontuasse para a gente o que deve ser mais atento agora nesse período de transição. As secretarias de saúde queriam 90 dias, mas o governo acabou dando um mês, 30 dias. Quais são os pontos que exigem maior cuidado, fora a vacina, que a senhora explicou agora? Bom, nós temos a vacina, não só porque nós temos, né, a vacina Coronavac, que ainda é importante, muito importante para os nossos adolescentes e para as crianças, que ela está só permitida, aprovada em caráter emergencial. Isso precisa ser regulamentado, será em 30 dias, será um prazo suficiente? Ao que a gente viu no desenrolar dessa pandemia, talvez não seja. Nós temos as medicações que foram aprovadas também para evitar formas graves da doença, que também estão, né, em caráter ainda emergencial. E as medicações, conforme elas surgem, elas necessitam, né, uma análise mais rápida, uma resposta mais rápida, se elas podem ou não ser incorporadas. Isso a gente consegue, né, com a SPIN, a gente vai ter que ter mecanismos mais ágeis, né, porque a Covid vai continuar entre nós, todos nós já sabemos disso. O que nós não podemos deixar é que a Covid seja mais uma das doenças negligenciadas e deixadas de lado, porque isso poderá trazer impacto. Nós precisamos, ainda voltando às vacinas, incorporar, né, a vacina ao Programa Nacional de Imunizações, que ainda não está. Ela está no Programa Nacional de Operacionalização, que tem nuances aí, a gente já viu bastante discussão disso dos gestores. E a testagem também. Nós precisamos ter um sistema que a gente fala de vigilância das síndromes respiratórias para diagnóstico, né, de quais vírus que estão acometendo a população, tanto infantil, pediátrica, quanto adulto também. E isso também me parece que também não está certo como será. Doutora Raquel, um dos principais pontos seria exatamente esse que a senhora toca no que diz respeito a vacinas e medicamentos liberados apenas para o uso emergencial, ou seja, a gente tem o fim da SPIN, e aí, como faremos com esses medicamentos e vacinas? E de novo, reforçando aqui o que o Daniel disse, os estados e municípios queriam 90 dias para uma transição um pouco mais longa, para se adaptarem a isso. O governo fala em 30 dias. 30 dias é um prazo suficiente ou não? Não, com a complexidade que nós temos, né, e com a complexidade que a Covid exigiu, nós temos mais de 170 decretos aí que, né, foram lançados, incorporados, porque estávamos numa situação de emergência sanitária e precisariam ser revistos. Exato. 30 dias é um período muito curto de tempo para essa adaptação.
Até porque, se a gente pensar, os estados estão com outros problemas de saúde. Nós temos dengue afetando quase o país todo, né? Zika em alguns locais, quer dizer, nós não estamos numa situação confortável, que as pessoas estão esperando, né, que tenha trabalho para ser feito. Então, é um período muito curto para muitas coisas que precisam ser planejadas e organizadas, para a gente não perder tudo que já foi feito ao longo desses 2 anos. O fim da emergência também impacta de alguma forma nas sequelas que ainda agora que estão aparecendo da Covid-19 e em como lidar com as sequelas de tanta gente contaminada? Daniel, esse é um ponto extremamente importante. A Covid longa, né, ela é um grande desafio para todos nós, né, inclusive da área da saúde, porque é uma abordagem que não é só de infectologista, de pneumologista, é neurologista, é psicólogo, é fisioterapeuta. Então, nós temos que criar uma estrutura que nós não temos ainda hoje, né, até no nosso SUS, que foi o que nos salvou, né, nessa pandemia, apesar dos números que temos, mas a gente precisa criar uma estrutura para um atendimento. E essa população, se a gente pensar que 10 a 30% das pessoas terão Covid longa, que pode se arrastar por mais de 6 meses, é um percentual muito grande de pessoas e nós precisamos ter uma estrutura para isso. E o fim da emergência sanitária trará dificuldade para a adequação dos serviços públicos de saúde para esse atendimento e essa população terá dificuldade de ser atendida e voltar à sua vida normal. Doutora Raquel, como a senhora disse, em algum momento a gente teria que efetivamente terminar, né, com a emergência e passar, entre aspas, a conviver com a Covid, com o vírus que leva até a Covid. Isso outros países também acabaram fazendo nesse momento, nós já temos muitas flexibilizações. E por outro lado também a senhora citou a questão da vacinação, que é desigual num país do tamanho do Brasil. Tem gente que pensa em 4ª dose para aqueles que já tomaram a sua 3ª dose e algumas iniciativas até já foram tomadas para determinadas faixas etárias. É possível a gente vislumbrar aqui como é que vai ser essa convivência? Ou seja, a gente vai tomar uma vacina por ano, a gente precisa tomar uma 4ª dose para que o nosso sistema volte a ter forças contra o vírus da Covid? Qual é a impressão que a senhora tem do a partir de agora, para quem está vacinado aqui no Brasil e está, entre aspas, levando uma vida normal, inclusive com carnaval? Olha, Roberto, em relação à vacinação, o que nós temos hoje de dados, né, científicos nos mostram que com as vacinas que nós dispomos atualmente, que a gente espera que a gente tenha vacina melhor, né, que dê uma proteção maior e por um tempo mais prolongado, mas com essa que nós temos, duas populações precisam de doses talvez semestrais. E eu gosto de chamar até a 4ª dose da primeira dose de 2022. E talvez a gente tenha que ter uma 2ª dose em 2022, como a gente está tendo agora a vacina da gripe 2022. Então, quem são essas populações? Os idosos acima de 60 anos, que nós já sabemos que eles perdem a proteção, e os imunodeprimidos, né, particularmente os severamente imunodeprimidos, onde estão até os transplantados de órgãos sólidos. Essa população talvez precise sim de doses semestrais, porque nós já sabemos que o tempo de proteção dessa 4ª dose, vamos dizer assim, a primeira de 22, ela também tem uma duração mais curta. Outras populações abaixo de 60 anos, que são saudáveis, possivelmente não. E muitos das nossas, né, aqui no Brasil, tomaram a sua 3ª dose agora, finalzinho de 2021 ou até janeiro de 2022. Então, talvez eles precisem de uma nova dose para o final do ano ou para o ano que vem. Isso ainda não está claro. Mas que a impressão que nós temos que precisaremos, sim, com essas vacinas de doses talvez anuais, parece que isso é o que vai se mostrar como sendo o necessário mesmo. E o que eu gostaria de chamar a atenção, Roberto, até dentro disso, quer dizer, eu acho que o grande problema da forma como está sendo divulgada o fim do decreto da emergência sanitária é que é colocado assim, não, pronto, a pandemia acabou, e eu vi uma fala do ministro, não precisa mais nem ter cuidado. Não é isso, né? A gente está vendo os outros países que decretaram o fim, eles mantêm o uso, a exigência, por exemplo, do passaporte vacinal, eles mantêm o uso de máscara em local fechado. Então, onde o vírus continua, onde eu tenho risco de transmissão, eu tenho que me cuidar. Excelente. Doutora Raquel, ainda na linha da Covid longa, quais são, na avaliação de vocês, que vocês têm notado com os pacientes, as consequências mais comuns? Por mim, eu posso falar que queda de cabelo para mim foi algo que até hoje eu vivo após 2 infecções de Covid. O que mais vocês têm observado?
A queda de cabelo é bem frequente, tem exigido uma abordagem aí, né, para tentar diminuir a queda ou até tentar repilar, vamos dizer assim, né, de uma maneira mais acelerada, mas o cansaço. Então, pessoas que trabalhavam e tinham sua jornada de trabalho, né, de 8, 10 horas por dia, que chegam no final do dia, precisa, assim, ter um cantinho, uma cadeira para 20 minutos, porque não consegue, está extenuado. Então, isso impacta muito a qualidade de vida e a produção, né, da pessoa também, né, na sua área de atuação. A déficit de memória também, Daniel, tem sido algo muito frequente, né? Como se fosse um déficit até de atenção, né? Que você não tinha antes e passa a ter dificuldade para reter a informação, para lembrar do que você leu, do que você estudou, do que você tem que falar, tem que estar tudo mais anotadinho do que tinha antes. Então, isso também tem sido uma queixa muito frequente, né? E que você precisa, né, de uma abordagem aí especial para poder, de treinamentos especiais, para poder fazer com que a pessoa readquira a sua capacidade de atenção, sua capacidade de memória. E além do déficit, né, da alteração de paladar e de olfato, que também afeta, porque as pessoas às vezes estão comendo porque, olha, tá bom, me falaram que isso é um bife, eu vou comer, mas se eu fechar o olho eu não sei o que eu estou comendo. Então isso também tem um impacto muito importante, até na nutrição da pessoa como um todo, né? Então isso também tem impactado bastante as pessoas com Covid longa. Perfeito. Nós conversamos com a infectologista da Unicamp, Raquel Stuck, atendendo a gente nesta manhã de domingo. Muito obrigado, viu, doutora Raquel? Bom final de semana e o restante de final de semana para a senhora. Obrigada para vocês também, é sempre um prazer.